Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão, num cenário diferente, um pouco mais barbudo, mas depois de um longo inverno aí sem vídeos, estamos voltando com a nossa grandiosa e interminável jornada cronológica através da história dos games. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um jogo de Nintendinho que mistura briga de rua, elementos de RPG, Souls-like e muito mais. Quer saber mais? Então bora! Em 1989, as empresas que criavam jogos tanto para o Nintendinho quanto para o Master System, elas já estavam com um certo nível de maturidade e elas começavam a criar jogos com um pouco mais de profundidade e mecânicas diferentes também. Nessa época a gente estava no auge do 8 bits ali, quase chegando para os 16 bits ali, o bastão estava quase sendo passado, então as empresas já sabiam como lidar com esses consoles, como criar jogos para eles, então a gente estava vivendo o auge ali técnico desses jogos, desses consoles. Então, a gente tinha um dos gêneros mais populares e que tinha mais apelo do público como o gênero de beat'em up, que é o gênero de briga de rua, tanto nos arcades quanto nos consoles de mesa. Sobre a história do jogo, assim que você inicia ele, aparece um breve texto ali dando um contexto sobre a história do jogo. Mantenham a cidade de vocês cativa e a namorada de Ryan como refém. Com minhas gangues de estudantes e chefões do mal, ninguém pode me parar agora. Atendam às minhas exigências. Atendam às minhas exigências. Atendam às minhas exigências. Atendam às minhas exigências. Caralho, velho. Atendam às minhas exigências. Atendam às minhas exigências. Caralho, velho. Que isso, bicho? Atendam às minhas exigências ou então... Alex e Ryan, se vocês interferirem, terão a luta de suas vidas. Assinado Slick. Ou seja, a cidade está sob o poder de Slick, o vilão, e isso inclui a sua namorada. E cabe aos nossos dois jovens heróis lutar contra diversas gangues perigosas da cidade, derrotar o chefe do crime, libertar os estudantes da escola secundária de River City e restaurar a paz à população em pânico. Essa é a história do jogo. Ela tem um contexto ali de um beat'em up que passa com um plano de fundo de uma escola secundária em que um vilão ele tá querendo tomar de assalto a cidade, a escola ali. Assim, não tem nada de surpreendente, mas é praticamente uma desculpa pra porrada cantar. A verdade é essa. Sobre as mecânicas de jogo, aqui a gente tem uma coisa muito interessante, porque o River City ele não queria ser mais um desses beat'em ups que tem aí, que você fica esmagando botões e andando pra frente. Ele queria algo a mais. E exatamente aqui nas suas mecânicas que eu acho que o jogo brilha na sua originalidade. Ele é um beat'em up sim, mas com uma pegada muito forte de RPG, e eu até ouso dizer que tem um pouquinho de Souls-like. Eu acho que podemos considerar assim. Ao invés de só bater e seguir em frente para ganhar pontuação, quando a gente mata os inimigos, a gente ganha dinheiro. E com essa grana, a gente pode passar e entrar em várias lojinhas espalhadas pelo jogo para comprar uma quantidade muito boa de coisas. Tem realmente uma variedade muito grande, é bem interessante isso. Cada uma desses itens tem uma função específica e você usa isso para upar o seu personagem. Olha, eu acho que a ideia de você poder evoluir o seu lutador no meio de um jogo de beat'em up, assim, é uma coisa muito interessante para a época, e aqui River City Ransom ganha um ponto bem grande aqui por causa disso, porque eu acho uma inovação muito legal e que deu muito certo. Além disso, o jogo tem várias combinações de botões que dão uma densidade, uma profundidade muito grande pro game, e eu achei absurdas de avançadas para a época. Você pode, por exemplo, bloquear a arma de um inimigo usando suas mãos, pegar o inimigo caído para usar ele como uma arma, ou até arremessar ele longe. Ou seja, são mecânicas que fogem do habitual ali e deixa o jogo não ficar numa mesmice de, igual eu falei, andar pra frente e dar soco ou chute, voadora, como era bem clássico aqui, assim, dos beat'em ups, tá? E assim, não é falando mal do gênero não, tá? Mas o gênero é meio que isso mesmo, assim, é o jogo que pensou fora da caixa, tá? Eu gosto do gênero, eu acho que ele cabe jogos que são só assim, exemplo, o Double Dragon, de qualquer console que vocês quiserem, qualquer plataforma que vocês quiserem, que é basicamente andar pra frente, soco, chute, não tem muito, talvez alguma coisa aqui, outra ali, mas só pra vocês entenderem, assim, que os jogos são bons mesmo
simples, entendem? Pra vocês terem ideia, tem como até pular em cima de um pneu rolando pra atropelar a galera ou até rebater uma arma que é jogada contra você usando um cano, como se fosse um home run mesmo de beisebol. E assim, graficamente falando, o jogo não tem nada de errado com ele, tá? Assim, em termos técnicos, se você for olhar, é um jogo ok. Mas falta alguma coisa, assim, sabe? Ele é bem bonitinho, os personagens são expressivos e tal, mas sendo bem sincero com vocês, achei uma escolha de design que me apetece, velho. Não foi uma coisa que me pegou, sabe? Igual eu falei, não tem nada de errado, é um design legal, até assim, você olha pra ele e fala, ah, ok, não é uma coisa que você fala, nova, isso aqui é zoado, ou enfim, ele tem até uma assinatura ali interessante, né, tipo uma originalidade ali, mas não clicou, sabe, não é um tipo de arte, mas é uma coisa muito pessoal também, tá, como é uma análise, ela acaba sendo pessoal. Não é um jogo que me despertou uma coisa que eu falei, pegou, sabe? Em momento nenhum. E isso começa principalmente com o gráfico, tá? Não é uma coisa que eu falo, esse aqui foi... Não mesmo. Mas uma coisa que é muito legal é que a gente tem uma variedade muito boa, assim, de cenários e tal. Então, assim... É um jogo que ele tentou, é um jogo bom, assim, sabe? Ele é redondinho, ele é legal, ele tem uma assinatura ali, uma originalidade ali no que se refere talvez a arte dele, não sei se fala assim, os traços artísticos ali, é bem característico ali talvez da série, e assim, ele só... Mas ele para aí, sabe? Assim, tem uma profundidade interessante em gameplay, ele tem uma profundidade até igual eu falei, de cenários, ele tem vários personagens, enfim, ele tem ali ele não é um jogo ruim, ele não é um jogo genérico, mas não pega, é engraçado, assim, eu só acho que só jogando, assim, sabe, não é um jogo de se jogar fora, mas não é um jogo que eu colocaria entre o top 20 do Nintendinho, sabe assim? Curioso isso, curioso. Em relação ao áudio, as trilhas são boas, ela cumpre o papel ali direitinho, fazem você entrar no clima da pancadaria urbana, mas para por aí, sabe? Não tem nenhuma trilha que eu vou ressaltar pra vocês aqui que eu achei realmente... E olha que vocês sabem que eu gosto muito de uma trilha sonora, mas aqui eu não vou ressaltar nenhuma, não gostei de nenhuma. Realmente... não teve nenhuma de encher os olhos ou os ouvidos, né? Não sei. Mas realmente vou ficar devendo aqui de indicar alguma trilha desse game. O combate é onde o jogo ele brilha estrategicamente. Não na hora do combate, eu vou explicar para vocês. Você tem acesso a uma tela de status completíssima que gerencia não só sua energia, mas seus atributos de soco, chute, arremesso, agilidade, etc. E cada gangue tem um jeito de agir. Para lidar com tudo isso, você pode entrar em uma livraria e comprar livros de truques que ensinam habilidades muito interessantes, como eu citei anteriormente, tá? E eu achei isso muito interessante. Eu acho que é até um incentivo para as crianças, assim, sabe? Tipo, o jogo, como que você aprende? Você vai na livraria e vai ler, sabe? Tipo, vai lá, vai atrás do conhecimento, busque conhecimento, como eu diria ET Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Então eu acho que até serve de incentivo, assim, sabe? A criança jogando ali na época, nos anos 80, 90 ali, pô, onde eu vou aprender coisa nova? Vou aprender nos livros, vou lá estudar, vou meter a cara no livro. Eu achei até legal, assim, como incentivo, assim, pras crianças, sabe? A questão é que o combate tem esse quê de estratégia bem legal, mas a parte ruim do jogo, pelo menos pra mim, fica com a jogabilidade. Eu não achei muito boa. Assim, ela tinha tudo pra ser muito gostosa, crocante, mas não é. O beat'em up, ele precisa ter a jogabilidade crocante, sabe? Ele precisa ter a jogabilidade que ela te cativa, porque senão o redor do jogo ele desmorona. E assim, mais uma vez, pelo menos pra mim, tá? Não foi uma jogabilidade que eu falei, nossa, isso aqui tá muito gostoso, eu quero ficar dando porrada até não sei que horas. Não teve esse clique, não teve mesmo. Ele tem uma variedade muito boa de combinação de comandos e de golpes, o que é um ponto bem positivo, mas eu particularmente não gostei de como
toda coisa flui na hora de jogar, sabe? Detalhe, não é exatamente ruim, tá? Mas também não é exatamente bom. Fica ali no meio termo, meio esquisito e difícil de explicar. O jogo fica meio que num limbo, assim, sabe? Ele não é... Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Ele não é ruim e ele não é bom. Ele fica num... Eu não sei definir, cara, sabe? É um jogo mediano. É meio óbvio, né? Mas assim... Ele não é mediano puxando pra ruim, ele é mediano puxando pra bom, que quis inovar, um mediano que se esforçou, que é um jogo que tem uma densidade ali, tem uma profundidade ali muito acima de outros jogos da época, sem dúvida, principalmente do gênero, mas que não clicou, sabe? Assim, eu tenho amigo, salve Thaleson, que com certeza gostou muito mais de jogo do que eu, já zerou várias vezes e, cara... não foi pra mim, mas mais uma vez, eu recomendo testarem e explorarem o jogo, e ainda mais se você gosta do gênero beat'em up, de briga de rua, e gosta de jogos 8 bits, assim, eu acho que é uma boa recomendação de jogo pra jogar, sabe, pra experimentar, pra testar, pra explorar, mas aqui eu falo a minha experiência e... não jogaria novamente, tá? A variedade de fases e de inimigos é até aceitável para sua época. E o desafio que o jogo te entrega, ele é bem bom. Ele é um desafio equilibrado, é um jogo bem equilibrado. E como você tem uma variedade legal de armas que pode pegar pelo cenário, a porradaria, ela acaba ficando interessante ali e o jogo te entretém. Mas lembra que eu falei que não é crocante? Tipo assim... Lógico, você tá jogando o jogo ali, vai vir um personagem com arma, não sei o que, você acaba te entretendo. Mas entreter é muito diferente de caralho, gostei muito, entende? Tipo assim, eu me entreti, eu tava achando legal, caralho, eu gostei muito, sabe? São coisas muito diferentes. E assim, ele é um jogo que te entretém, ele é um passatempo que, não vou falar que é bobinho, mas que, sabe assim, Galera, rapidinho uma pausa no vídeo aqui para falar sobre o nosso grupo de membros do canal. Sim, a gente deu uma repaginada no grupo de membros. Antes tinham 3 tiers, agora tem 2. Um valor módico de R$ 3,99. Você vai ter acesso a selos de fidelidade, emojis, nome na descrição e grupo de WhatsApp. Sim, agora o grupo de WhatsApp tá no membro mais barato. Tá chegando gente, tá muito legal. O grupo é bem interessante, cheio de gente legal. E a gente também tem o de R$ 7,99, que você tem acesso, além dessas outras coisas, os melhores amigos do Instagram, vídeo exclusivo só para membros, tá? E no final do vídeo eu cito o nome dos membros, tá? Além do que, os dois têm acesso a nomes na descrição do canal. Então, clique aqui embaixo, seja membro, isso ajuda muito o canal. E assim, não é por nada não, na descrição aí também tem o nosso site novo, Jornada Cronológica dos Games, que você tá vendo aí, .com.br, que tem lá também, tem a loja oficial, que é a camiseta do canal, camiseta edição banner, edição clássica, tá bonitinha, tá legal, R$ 85,00. Use o cupom ROGRÃO10, você vai ter simplesmente 10% de desconto em absolutamente todo o site da Arma Estampas. Então, se você quiser comprar camisa de outros criadores, camisas, qualquer item no site, ROGRÃO10, você tem acesso, você vai ter direito a 10% de desconto em todo o site que entrega para todo o Brasil, tá? Então, não perca essa oportunidade de ajudar um criador que você gosta, beleza? Vamos continuar pro vídeo. Rapaziada, eu trago para vocês 3 curiosidades sobre o jogo aqui que eu acho até interessante e relevante de trazer para vocês. A primeira delas foi o que eu percebi, que obviamente eu sempre leio o manual do jogo para trazer para vocês aqui, e eu percebi que tem uma coisa estranha, porque no manual fala que o vilão sequestrou o colégio, só que no jogo ele fala que sequestrou a cidade.
Será que foi um erro de tradução? Acho que provavelmente, né? Porque alguma coisa tá errada aí, mas eu vou confiar na versão do jogo que ele sequestrou a cidade, tá? E outra curiosidade é que esse game ele faz parte da famosa franquia japonesa Kunio-kun, que lá no Japão é gigantesca, tem jogos de tudo quanto é tipo de esporte, pancadaria, enfim. Mas que quando chegou aqui no ocidente, ele teve o nome e o visual dos personagens, o que é de praxe, né? Sempre acontecia, o visual dos personagens e o nome trocados ali para ter um pouco mais de afinidade com o ocidente e talvez um pouco menos parecido com o oriente para gerar aquele match. Esse jogo ele é bem particular para mim, pois apesar dele ter muita coisa original, um sistema robusto de evolução de personagem, lojinhas e etc, ele também cai numa área estranha de parecer genérico, mas não é, talvez por conta dos gráficos, não sei. E olha que ele tem uma profundidade e uma complexidade acima da média até pro gênero. Mas eu acho que a escolha gráfica e de sons que não me pegou. Talvez, não sei, eu ainda não entendi, não. É bem curioso e é até meio difícil de explicar. Mas enfim, juntando tudo isso, River City Ransom tá longe de ser um jogo ruim. Longe, mas muito longe. Mas pro meu gosto também não tem absolutamente nada de brilhante nele. É um bom jogo de videogame que tentou coisas novas, mas com seus prós e contras bem definidos. Por conta dessa jogabilidade que não me desceu muito bem, não ter aquela crocância que um beat'em up perde, desse visual que não é muito minha praia, ele acabou não dando esse clique que um bom jogo deveria dar. Mas eu recomendo experimentar, é um jogo 18 bits que merece ser ao menos experimentado. Vai que você gosta mais do que eu, né? Não dá pra saber. É por essas e outras que River City Ransom de Nintendinho fica com uma nota 7.25 em 10 e atualmente aparece na 22ª posição no nosso ranking, que agora possui 44 jogos. Tá vendo aí todos esses jogos da lista? Todos eles têm um vídeo exclusivo aqui no canal. Olha a playlist aí na descrição que você tem acesso a esses vídeos. E antes de encerrar, eu preciso de falar, se você veio até aqui, se você viu até aqui, pô, dá um gostei, se inscreve aí no nosso canal, a gente tá voltando aí a criar vídeos depois de muito tempo, o canal não vai parar, tem o nosso Discord para você jogar ali com a galera, para você conversar, tem um bazar dentro do Discord, quem quiser, sei lá, olha o Discord aí, vai lá, deixa de ser preguiçoso, entra lá. E agradecimentos também, obviamente, aos membros do canal, aí tá uma arte aí para agradecer aos membros do canal. E, cara, muito obrigado se você viu até aqui. E se você conhece ou não o River City Ransom, faz aquela ajudinha, compartilha pro seu amigo esse vídeo, o seu amigo que gosta de beat'em up, gosta de 8 bits, enfim, gosta de Nintendinho, dá aquela força, o canal tá voltando, vamos fazer ele pegar uma guinada de volta, que ele tava numa fase muito boa, com números interessantes, e foi por força da vida, eu tive que dar uma pausa nele, mas agora estamos voltando com tudo, fechou? Muito obrigado, um forte abraço e fui!